Gente, mais uma vez tô com a Bíblia aqui, mas eu vou usar o celular, tá? É aquele negócio que o pastor Carlos estava falando da iluminação, né? Eu sei que não é isso, mas a idade está chegando, ele está com 48, né, que o senhor falou? A 46, eu já estou caminhando para os 58. E até hoje sem óculos. Pastor, o senhor vai chegar lá, pastor. Amém? Dá uma glória aí. Glória, o senhor vai chegar. Aí, daqui a 10 anos, só me fala. Glória a Deus. Queridos, eu acredito que a gente não possa falar de intimidade sem mencionar Davi. O pastor hoje o mistério aqui é com Davi. O pastor já começou falando a respeito de Davi, a respeito da sua generosidade. E para você ser generoso, você precisa ter intimidade. Você tem que ter uma aproximação. E um camarada que eu vejo na Bíblia, que teve uma intimidade muito grande com Deus, é Davi. Teve erros? Claro. Quem não tem erros? Como Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Você tem erros? Eu tenho erros? Sim. Mas Davi era um camarada íntimo de Deus. Davi era um camarada que, segundo está escrito aqui em Atos, no capítulo 13, abre a sua Bíblia, a gente já vai começar a ler. Atos 13, versículo 22. Cadê aqui na tela? Está chegando na tela também? Chegou ali. Se você não achou aí, pode ler ali no telão. Diz assim: e tendo tirado a este quem? Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. E quando eu li esse texto, caramba, homem segundo o meu coração, Deus dando testemunho de Davi. Homem segundo o meu coração. Você já viu algo mais íntimo do que ser segundo o coração de alguém? Ser segundo o coração de Deus, de acordo com o coração de Deus, e que diz: e fará toda a minha vontade. E eu começo aqui falando de intimidade. Ali diz: disponibilidade gera intimidade. Mas eu quero começar falando sobre intimidade. Intimidade é algo pessoal. Intimidade é algo particular. Eu não posso ser íntimo de alguém por você. Se eu sou íntimo, é um particular meu e daquela pessoa. Eu não posso ser íntimo de Deus por você. Você tem que ser íntimo de Deus. Isso aí é algo que acontece com o relacionamento, com a disponibilidade, com a proximidade. Eu posso dizer que eu tenho pouquíssimas pessoas que são íntimas. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Provavelmente, as pessoas que são
íntimas minhas, e eu sou íntimo dela, eu posso contar nos dedos de uma das mãos. E provavelmente ainda vai sobrar dedo. Porque nós não somos íntimos de todo mundo. Eu não sou íntimo do Felipe. Eu sou colega dele. Mas ser íntimo é coisa que vai muito além. É coisa que é chegar e ter liberdade para falar de tudo. Eu sou íntimo da minha esposa. Afinal de contas, nós vamos fazer 35 anos de casados. Dão glória a Deus aí, querido. Em julho vamos fazer 35 anos de casados. Mas no dia 15 de janeiro deste ano, nós fizemos 40 anos que nos conhecemos. Há 40 anos atrás, no dia 15 de janeiro, nós começamos a namorar. Então nós já temos 40 anos juntos. Muitos aqui não têm isso de idade. Quem tem menos de 40 aqui, levanta a mão. Eu acho que... Marcos, abaixa a mão aí, você tem mais de 40. Mas está batendo lá já. Então, levanta a mão só assim. É meia mão, meia mão. Então, são 40 anos de relacionamento. 40 anos que estamos nos conhecendo. Ainda não conheço ela totalmente, ela também não me conhece totalmente. Mas nós temos intimidade para conversar qualquer assunto, para falar qualquer coisa. E ser íntimo de Deus é isso. É você ter a liberdade de falar qualquer coisa para Ele. Talvez algumas coisas que nós falamos não agradam a Ele, e aí Ele nos adverte. Mas ser íntimo também é isso. Não é falar coisa que te agrada. É falar coisa que você precisa ouvir. Ser íntimo é ter a liberdade de falar coisas que de repente vai te desagradar. Mas você precisa ouvir. E a palavra de Deus, ela é dessa forma. Ela não só massageia o nosso ego. A palavra de Deus também nos bate. A palavra de Deus também nos repreende. A palavra de Deus também nos exorta. Por quê? Precisamos ser tão íntimos de Deus, a ponto de ter essa liberdade. De falar com Ele o que queremos, mas também ouvir dEle o que precisamos. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. E ser íntimo é isso. Tem vezes que eu falo alguma coisa com ela, e ela me diz que não é assim. Às vezes ela fala alguma coisa comigo, mas eu falo para ela que não, também não é desse jeito. Nós temos intimidade. E Davi era esse cara que tinha intimidade com Deus. E que Deus falava, homem segundo o meu coração. Apesar dos erros, apesar das falhas, homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Mas aí, eu li esse texto e veio uma pergunta para mim mesmo. Qual foi a primeira aparição de Davi na Bíblia? Quando ele apareceu a primeira vez na Bíblia? O William já... Gente, eu vou falar aqui só para... Quando o William chegou, eu estava ali do lado de fora, ele falou assim, esse é o pregador da noite. E ele vai pregar no primeiro livro de Samuel. Aí eu falei, os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Já exortei ele ali, já repreendi quem usou ele. Estou brincando com você.
Mas qual a primeira aparição de Davi? Você sabe? Quem sabe aqui? Só o William? Você leu, né? Deus te revelou? Vamos lá, queridos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Mais moço? Ele estava se referindo a quem? Davi. Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Presta atenção aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Deus já tinha separado Davi para ser rei de Israel. Mas a primeira aparição de Davi na Bíblia, ele está sendo esquecido por seu próprio pai. Esquecido por seu pai, mas disponível no campo. Esquecido por seu pai, mas cuidando das ovelhas. Esquecido por seu pai, mas fazendo aquilo que o seu pai, Jessé, tinha falado para ele fazer: cuidar das ovelhas. A primeira aparição de Davi na Bíblia, ele está sendo esquecido. Ele está sendo deixado de lado porque Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei. E Jessé apresenta seus 7 filhos. Mas ele só mencionou Davi quando Samuel perguntou: acabaram os seus filhos? Se Samuel não tivesse perguntado se tinha mais algum, provavelmente Jessé não teria nem mencionado que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Mas ele estava trabalhando. Eu não vou fazer aqui, porque se eu me sentar aqui, depois para levantar vai ser um sufoco. Tá ficando ruim, pastor. Tá ficando ruim. Mas eu hoje de tarde eu estava imaginando os 7 filhos de Jessé, que foram apresentados primeiro a Samuel. De repente, porque pelo texto, parece que todos os 7 estavam dentro de casa. Né? Se fosse nos dias de hoje, provavelmente cada um estava com o seu iPhone na mão, né? Lá no Instagram. Face hoje quase nem se usa mais, né? Lá no WhatsApp, passando uma mensagem, conversando com alguém, olhando alguma coisa na internet. Mas os 7 estavam dentro de casa. O único que estava fazendo alguma coisa, que estava disponível, era Davi. O mais moço estava lá no campo. E aí, ele acaba sendo esquecido por seu próprio pai. Mas essa é a primeira aparição de Davi na Bíblia. E todo mundo sabe quem foi Davi, o maior rei de Israel. Aquele que foi esquecido, mas que fez a vontade de Deus. Aquele que foi deixado de lado, mas estava disponível para fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Amém, queridos? E aí a gente discorre o texto, a gente vê que Davi, ele é chamado lá para tocar a harpa,
para Saul, que Saul estava sendo atormentado pelos espíritos malignos da parte de Deus. E aí a gente chega no ponto que Israel começa a ser afrontado por um inimigo. Israel começa a ser afrontado, o exército de Israel começa a ser afrontado por Golias, um gigante que se levanta do exército inimigo para afrontar o exército de Israel. E você conhece o texto, você sabe que o exército está lá escondido porque Davi colocava medo em todo mundo. O Davi não, Golias colocava medo em todo mundo, porque ele era um gigante, um guerreiro, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Aí um dia Jessé fala para Davi, Davi, leva lá trigo tostado, leva pão, leva queijo, e me traz notícia dos seus irmãos, porque seus irmãos estão lá na guerra. Os seus irmãos estão no exército. Me traz notícia deles. E Davi vai. Mais uma vez, Davi se coloca disponível para atender uma ordem de seu pai. E vai até o campo de batalha. E chegando lá, ele depara com aquela situação. Que Golias, de manhã e ao entardecer, chegava lá e afrontava o exército de Israel. Até que um momento Davi, ao ouvir aquilo, aquelas afrontas, ele começa a perguntar: o que o rei vai fazer com o homem que enfrentar, que vencer esse gigante? E começaram a falar, olha, ele vai dar a filha dele em casamento, vai isentar toda a sua família de impostos e vai lhe dar riquezas. Aí Davi pergunta a um, pergunta a outro, e pergunta a Eliabe. Eliabe, ele olha para Davi, aqui no versículo 28 do capítulo 17, põe aqui, por favor. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a sua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. E aqui eu começo a pregar e também já vou caminhando para o final. Porque a pregação vai ser muito pequena, vai ser muito curta. Eliabe fala: ô seu presunçoso, onde é que você deixou aquelas ovelhas? Aquelas poucas ovelhas. Você conhece a história de Davi? Mais uma vez, eu gosto de interagir com as pessoas. Você acha que Davi deixou aquelas ovelhas lá sem ninguém estar tomando conta? Você acha que ele largou as ovelhas para lá e foi lá no campo de batalha sem escolher alguém, um outro pastor para tomar conta delas? Você acha que Davi fez isso? Eu acredito que não. Porque Davi, ele amava aquilo que ele fazia. Davi amava cuidar das ovelhas e ele dava o seu melhor. Ele dava o seu melhor ao cuidar delas. E quando ele vai para o campo de batalha, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, que eu duvido que Davi tenha deixado aquelas ovelhas lá no pasto sem ninguém tomar conta.
sabendo o perigo que elas estavam correndo se ninguém estivesse lá tomando conta. Eu duvido que Davi abandonaria aquelas ovelhas que o pai colocou sob a sua responsabilidade. Eu duvido. Mas Eliabe se levanta e fala assim: ô, seu presunçoso, onde você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida lá no deserto? O que Davi respondeu para ele? Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, e talvez você vai falar assim: isso já aconteceu comigo. Algumas pessoas vão se levantar para tentar julgar você, para tentar dizer que você não tem capacidade, para dizer algo contra você, como fez Eliabe. Julgou a intimidade dele, julgou a disponibilidade dele. Mas quando alguém se levantar para te julgar, quando alguém se levantar para falar algo de você, não perde tempo discutindo, não. A palavra diz que Davi desviou de Eliabe e foi falar com outra pessoa. Não perde tempo em se justificar. Porque às vezes a gente perde tanto tempo quando alguém fala algo de nós. A gente perde tanto tempo em tentar justificar, tentar conversar com aquela pessoa, tentar explicar. Não perde tempo não, queridos. Desvia dela e segue o seu caminho. Porque você discutir com alguém, você debater com alguém, você tentar se justificar para alguém, não vai mudar a sua intimidade com Deus. Você conhece a sua intimidade, então segue seu caminho. Deixa que um dia Deus vai mostrar. Deixa que um dia Deus vai mostrar para aquela pessoa o quanto você é íntimo de Deus. O quanto você faz para Ele. Se nós seguirmos aqui o texto, lá em 1 Samuel também 17, versículo 33 ao 36, diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Em outras situações, alguém pode chegar para você: olha, você não tem capacidade para isso. Só que ninguém sabia o que Davi fazia no campo. Ninguém sabia como ele cuidava das ovelhas. Ninguém sabia que quando um leão ou um urso se levantava contra a ovelha, pegava a ovelha, Davi corria atrás do urso, corria atrás do leão, tirava, conseguia resgatar aquela ovelha, e quando o animal se levantava contra Davi, ele ia e matava, ele feria e matava aquele leão, ele feria e matava aquele urso. Você não precisa colocar nos outdoor aquilo que você faz para Deus. Só foi mencionado na Bíblia que Davi
matou leão e urso, quando alguém chegou para ele, olha, contra esse gigante você não pode ir. Você não tem capacidade. Mas Davi, ele não falou isso para se vangloriar daquilo que ele fazia. Davi falou isso para falar assim, não, aquele que me capacita, não fui eu que me capacitei sozinho, é Deus quem me capacita para ir. É Deus quem me capacita para lutar. É Deus quem me capacita para guerrear. Então, queridos, a sua intimidade, ninguém pode chegar e falar, olha, você é íntimo, você não é íntimo de Deus. Ninguém pode julgar a sua intimidade, porque ninguém conhece quando você tranca a porta do seu quarto e você dobra os seus joelhos para orar. Ninguém pode julgar se você é íntimo ou se não é de Deus, porque ninguém está 24 horas por dia. Ninguém está no seu pensamento, ninguém está no seu coração para saber se você é íntimo ou não de Deus. E só trabalhar não significa ser íntimo de Deus, não. Só trabalhar não significa eu sou íntimo de Deus. Para ter intimidade precisa ter relacionamento. Quer ver só uma coisa? Quantos aqui trabalham fora e tem um patrão? Eu também tenho. Eu trabalho para ele de segunda a sexta. Eu converso com ele todos os dias. Mas eu não sou íntimo dele. Então você só trabalhar não significa que você é íntimo. Você só fazer não significa que você é íntimo. Íntimo é relacionamento. Eu e Deus. Intimidade é isso, é o meu relacionamento. Ah, pastor, mas então quer dizer que eu não preciso? Não, você precisa fazer sim. Mas o seu serviço não vai medir a sua intimidade. Você pode servir, fazer tudo, limpar banheiro, varrer, estar na portaria, fazer qualquer coisa. Mas a sua intimidade com Deus, ela vai aparecer quando você dobrar o seu joelho. A sua intimidade com Deus, ela vai aparecer quando você, com aquilo que você faz no oculto, quando não tem ninguém vendo. Quando não tem ninguém te observando, mas você está se expondo disponível. Quando não tem ninguém te vendo para falar, ah, fulano fez, cicrano fez. A sua intimidade é quando não tem ninguém vendo. Aí vai se medir a sua intimidade com Deus. Porque aí não tem notícia. Aí não tem manchete. E ser íntimo é estar despreocupado. Eu vou fazer, mas sem querer virar manchete. Sem que o meu nome esteja escrito nos outdoor. Ser íntimo de Deus é quando você faz e você não quer retorno daquilo que você está fazendo. Ser íntimo é quando você se dá, se coloca disponível, sem querer nada em troca. Isso é ser íntimo. Quando você faz e quer algo em troca, é barganha. É troca. Ser íntimo é fazer, sem que ninguém precise ouvir. Sem virar manchete. Se você olhar, eu te dou esse exemplo aqui na Bíblia. Vá lá, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 até o 42. Diz assim: indo ele a caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Maria hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, uma mulher chamada Marta, hospedou-o em sua casa.
tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava preocupada com os afazeres. Ela convidou Jesus para se hospedar na sua casa. Provavelmente, ela estava lá ocupada fazendo o almoço, o jantar, preparando lá a cama onde Jesus ia dormir, fazendo as coisas para servir a Jesus. Ela estava errada? Sim ou não? Não estava errada. Ela estava fazendo as coisas para servir a Jesus, para agradar a Jesus, para ser útil a Jesus. Só que Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Aí é onde eu quero chegar. Só servir, só fazer, não significa que eu sou íntimo. Jesus depois fala, no final do texto ele fala assim: ela escolheu a melhor parte, que foi ficar sentada aos meus pés, ouvindo os ensinamentos. E aí? Ser íntimo é só servir? Ou ser íntimo também é sentar para ouvir? Ser íntimo não é só o meu serviço. Claro, a obra de Deus tem que ser feita. E Deus não vai enviar anjos para fazer a obra de Deus. Claro que não. Eu seria louco se eu falasse aqui que você não precisa fazer mais nada. Eu seria um louco. Mas eu também não posso chegar aqui em cima e dizer que só o seu serviço vai gerar intimidade. A sua disponibilidade de ouvir, de sentar, de deixar um pouquinho os afazeres para ouvir a voz de Deus, isso vai gerar intimidade. E existem alguns níveis, e aqui eu já sigo para encerrar, os músicos podem vir. Existem alguns níveis que eu anotei aqui, eu li, e anotei, eu não vou explicar um por um. Existe um nível de relacionamento, de intimidade, que é como o oleiro com o barro. Que é aquele momento que o oleiro pega o barro e amassa, e trabalha o barro, e molda o barro. Isso é um nível de intimidade, mas é muito superficial. E é quando a gente vem lá de fora, cheio de sujeira, cheio de impureza, e aí Deus ele começa a nos tratar. Ele começa a nos amassar um pouquinho para tentar tirar pedra, galho, tirar as impurezas. E começa a fazer o molde. Existe um nível de intimidade que é do pastor com a ovelha. Que a ovelha procura só os cuidados do pastor. Ser cuidada, ser tratada. Existe um nível de intimidade que é como o servo
como o mestre e o servo. Que o servo ele se senta para ouvir, aprender com o mestre. Mas o assunto deles é somente esse, ensinamento. Eu vou te ensinar e você vai aprender. Só. Existe um nível de intimidade que é do amigo para o amigo. E quando eu digo amigo, é amigo para todas as horas. Eu não estou falando dos colegas. Eu não estou falando dos conhecidos. Eu estou falando dos amigos. Aqueles que eu falei aqui, que eu conto nos dedos da minha mão, e de repente ainda vai sobrar dedo. Amigos. Que é aquele que você pode sentar e conversar o que você quiser. Existe um nível de intimidade que é do pai com o filho. O nível de intimidade do pai com o filho já é um pouquinho mais acima. Que é aquela intimidade de eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Filho, eu também te amo. É o do carinho. É o do amor. É o de fazer tudo para poder agradar, para poder servir. Mas existe um nível de intimidade que Deus quer nos levar, que é o nível de intimidade do noivo com a noiva. É quando quebra-se todas as barreiras. E Jesus é o noivo da igreja. Nós, como igreja, somos a noiva. E precisamos chegar nesse nível de noivo e noiva. Você lembra aqui que no início eu falei do meu relacionamento com a minha esposa, que temos 35 anos, vamos fazer 35 anos de casado, 40 que estamos juntos, namoramos. Então existe intimidade do noivo com a noiva. Essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Sem barreira, sem restrições. É o relacionamento que eu acho que só quem é casado e que tem realmente uma intimidade com a sua esposa, com seu esposo, sabe o que é. É o relacionamento mais profundo. E a noiva de Cristo, ela precisa ter esse nível de intimidade com o noivo, que é Jesus. E é nesse nível que o Senhor quer que a gente chegue. Vamos passar por alguns, né, do olheiro com barro, com o pastor com a ovelha, com o mestre, seu servo, amigo com um amigo, o pai com o filho. Mas precisamos chegar no nível de intimidade, noivo e noiva. Amém, querido? Você deseja chegar nesse nível de intimidade do noivo com a noiva? O noivo que é Jesus. E nós somos a noiva, a igreja, a qual Ele vai vir buscar. Ele virá nos buscar. E vai ser celebrada as bodas, o casamento. E qual é a noiva que não fica
na expectativa, né, Carol? Qual a noiva que não fica na expectativa do dia do casamento, né, Lorraine? Hã? Fica ou não fica? Cadê? Tem mais noivo aqui? Não, Mirela não. Mirela não. Não. Ela está rindo, pastor. Ela está rindo, pastor. Tem mais algum noivos aqui? Hã? Isso. Ah, mas a Nathalie está ali. Olha o Leone ali, ó. Fevereiro, né, Leone? Glória a Deus. Então existe uma expectativa. Qual a sua expectativa para as bodas do Cordeiro? Quando o noivo virá buscar a noiva. Quando o noivo virá se encontrar com a noiva, que somos nós. Qual a sua expectativa, noiva de Cristo? Qual a sua expectativa de se encontrar com Ele? Qual a sua expectativa de estar frente a frente com o noivo? Qual a sua expectativa? E é isso que Deus quer de nós. Esse relacionamento, noivo e noiva. Amém, queridos? Eu acho que é só. É só. Era isso que Deus queria que você ouvisse. Era isso que Deus queria colocar no seu coração. Que precisamos aumentar o nível de intimidade. Agora, como aumentar esse nível de intimidade? Estar com o coração disponível para Ele. Disponibilidade gera intimidade. Estar com o coração disponível para ouvir, para atender. Estar com o coração disponível para servir, sim. Mas, principalmente, estar com o coração disponível para se lançar aos seus pés. Noiva, noiva de Cristo, se prepara para esse dia. O dia que você terá uma intimidade direta com o noivo, Jesus Cristo. Amém? Fica de pé.